Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais um trimestre. Estivemos estudando aqui ao longo dos 3 últimos meses essa lição que foi muito boa, Provados pelo Fogo, uma lição muito prática que aborda o tema do sofrimento, das lutas pelas quais passamos neste mundo de pecado e com certeza vamos levar para a nossa vida muitos ensinamentos, lições e conteúdos que vão nos ajudar nas batalhas que enfrentamos. Antes de recapitularmos aqui a lição 13, a última do trimestre, já quero mostrar aqui para você a lição de adultos e a lição de jovens. Note que o tema será o mesmo, então você pode até estudar as duas lições e aproveitar o conteúdo das duas, a abordagem é um pouco diferente, claro, mas a temática vai ser a mesma. Imortalidade ou vida, morte e eternidade, como está aqui o título da lição de adultos. Aproveite também os conteúdos que nós postamos, deixamos disponíveis ali no site da lição dos jovens, que é a Contexto Bíblico, contextobiblico.com.br, contexto com M, é uma brincadeira aqui com a palavra, né? Você já sabe disso. A intenção é mostrar que nós precisamos viver com o texto perto de nós o tempo todo, na nossa mente, no coração, mas também entender a Bíblia em seu contexto, os textos em seu contexto respectivo. Então, aproveite ali no site, você tem materiais, textos, podcasts, tudo para incrementar o estudo da sua lição. Aqui no meu canal, toda semana, posto aqui também os meus comentários, e no meu blog, outraleitura.com.br, eu disponibilizo ali as perguntas interativas da lição, que são preparadas pelo meu amigo pastor Natal Gardino, professor de teologia lá no IAP, perto de Maringá. Aproveite esses conteúdos, eles estão aí para ajudá-lo em seu preparo espiritual, em seu conhecimento, em seu aprofundamento na palavra de Deus. A última lição desse trimestre, então, que tratou sobre a provação, as lutas, né, tem como título, aliás, encerrou com chave de ouro, né, porque focaliza a vida de Jesus. O servo sofredor, se houve alguém neste mundo que sofreu de maneira, para nós, incompreensível e inigualável, esse foi Jesus Cristo. O verso principal é Mateus 27, 46, que diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É de partir o coração e um tanto até incompreensível ver Jesus ali na cruz do Calvário gritando essas palavras, clamando, pedindo ajuda ao Pai, e não recebendo, porque nesse momento Jesus se faz pecado, e o pecado promove separação entre ele e o Pai. E nós entendemos que foi esse o motivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aqui sobre o sofrimento de Jesus na sua morte, mas de antemão já vou dizendo que esse foi o motivo que levou Jesus à morte. Ele era um homem forte e, como outros, poderia ter ficado ali dias e dias agonizando na cruz, era um instrumento de tortura terrível. A pessoa morria aos poucos e essa era a intenção. Mas ele morreu em poucas horas, porque ele teve como que um infarto fulminante. O coração de Jesus não resistiu à pressão causada pelos pecados da humanidade sobre si. Ele, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A liberdade de todas as suas criaturas inteligentes era tão sagrada que, em vez de nos negá-la, Deus escolheu carregar em si mesmo o peso do sofrimento causado por nosso abuso dessa liberdade. Vimos esse sofrimento na vida e na morte de Jesus, que por meio do sofrimento como homem, criou laços entre o céu e a terra, os quais durarão por toda a eternidade. É uma lição realmente forte, bonita, nos leva a profundas reflexões, e você deve ter percebido que ao longo de todo o trimestre o foco foi nos nossos sofrimentos. Por que sofremos? Quando o sofrimento pode ser até pedagógico? Qual o motivo e a razão de tudo isso? Mas ela termina mostrando que Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso Salvador, ele entende muito bem o que é sofrer, porque ele sofreu como nenhum outro. E se você alguma vez pensou que Deus não compreende a sua dor, a sua luta, você talvez pense que por ser Deus, ele não sabe o que é sentir fome,
sentir cansaço, sentir a solidão, a depressão. Saiba que Jesus passou por tudo isso. Ele experimentou na carne isso e muito mais. Portanto, temos no céu um Deus compassivo. Aliás, um Deus que levou para o céu o seu corpo humano. Eu costumo dizer que no peito de Deus bate um coração de homem, um coração de carne. E isso faz com que Deus se identifique de um modo ainda mais profundo com a humanidade. E é tão maravilhoso saber disso, né? Que nós não temos um Deus indiferente, um Deus distante, um Deus todo-poderoso, um Deus que não se compadece, que não é tocado por nós, por nossas mazelas. Pelo contrário, ele é um Deus que se identifica e provou isso vindo aqui à Terra e morrendo por nós na cruz. Domingo fala dos primeiros anos de Cristo, e a gente já consegue, assim, tenta, né, imaginar como deve ter sido uma vida de pureza absoluta, Jesus que não tinha natureza pecaminosa, o único ser humano que nasceu neste mundo sem tendências para o pecado, sem ter uma natureza pecaminosa, e vive em meio à corrupção, ao pecado, à impureza. Tem um início de vida já muito complicado. Nós vemos ali que ele nasce numa manjedoura, não havia nenhum local para hospedá-lo naquele momento. Seus pais eram pobres, e evidência disso é que eles levam 2 rolinhas para o oferecerem lá no santuário, no templo, né? Quando a família não tinha condições de comprar, por exemplo, um cordeiro, Deus aceitava ali as rolinhas, né, os pardais, que eram o bichinho mais barato, para que se fizesse uma oferta pelo pecado. E o fato de que José e Maria eram pessoas humildes não quer dizer que eles se privavam do que era mais importante. Por que eu estou destacando isso aqui? A lição nem fala disso, mas eu gosto de pensar nisso. Jesus aprendeu da Bíblia com sua mãe, em casa. Isso quer dizer que eles tinham alguns rolos da lei, da palavra, em casa. E eles eram caríssimos, porque eram copiados à mão. Talvez José e Maria não tivessem os melhores móveis, a melhor carroça, as melhores roupas, mas tinham a palavra de Deus ali com eles. Eles valorizavam o que era mais importante. E no caso aqui, a formação de Jesus, que é incrível isso, mas o Criador do universo, aquele que inspirou a redação da Bíblia, ele se submete, ele se faz uma criancinha indefesa, se coloca ali sob os cuidados de um casal humano e aprende deles, nos primeiros anos de vida, inclusive sobre a Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso, né? Em Mateus 2 encontramos a perseguição movida contra os meninos e tendo a família de Jesus que fugir para o Egito. Então já começou assim a vida de Jesus. Não tendo um local digno para onde nascer, pais humildes, trabalhadores humildes e sendo perseguido já nos seus primeiros anos. Depois o texto de João 1,46 mostra que preconceito, Jesus também sofreu preconceito, quando Natanael pergunta, de Nazaré pode vir algo de bom? Jesus cresceu em Nazaré, que era um povoado muito discriminado, muito desprezado, até pelos judeus, como você percebe na fala de Natanael. Então Jesus sabe o que é ser desprezado, sabe o que é sofrer, como diríamos hoje, bullying. Como o nascimento dele foi envolto em mistério, alguns até acusavam Jesus de ser filho bastardo de Maria, de José e Maria. Então, isso com certeza marcou a vida de Jesus, e a gente começa a perceber que ele sofreu bastante também, mesmo antes de começar seu ministério público. Que tortura deve ter sido para sua alma, a alma de Jesus, pura, estar constantemente em contato com o pecado, desde quando ele era criança. Pense no nítido contraste entre ele e os outros ao seu redor. Aqui tem uma pergunta no finalzinho da lição, se você está insensível aos pecados, pode ser por causa das coisas que lê, assiste ou até faz? Pense nisso. Realmente é algo para se pensar também. Jesus sofria pelo mundo que estava ao seu redor porque ele não queria participar dos pecados desse mundo. Porque ele era uma pessoa que se pautava pela santidade.
por uma vida pura, se nós estamos tão envolvidos com o mundo a ponto de não mais nos chocarmos com as barbaridades que nos rodeiam, tem algo errado aí com a gente. Na verdade, o tempo todo deveríamos estar espantados com as condições do mundo, orar pelas pessoas, trabalhar pela salvação delas e ansiar, mais do que qualquer outra coisa, a volta de Jesus. Porque esse mundo não é o nosso lar. Porque ele jaz no maligno. Mas se, repito, nos acostumamos com as coisas que nos rodeiam, isso é um indicativo de que nossa saúde espiritual não está lá, essas coisas, né? Segunda-feira, desprezado e rejeitado. Aí vemos Mateus 12, aquela acusação dos fariseus de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, que coisa mais absurda, alguém expulsar demônios pelo poder do demônio. A vida de Jesus era o seu atestado, né? Ela atestava a favor dele, de que ele tinha vindo de Deus. Ele curava, ele ensinava, ele alimentava, ele fazia o bem, libertava as pessoas justamente do jugo da escravidão do pecado. E Jesus até diz, né, como pode uma casa estar dividida contra si mesma? Será que o diabo iria fazer coisas tão boas a ponto de prejudicar o seu reino das trevas? Então, Jesus teve que ouvir coisas como essas, que ele era um filho do diabo, operava milagres pelo poder de Beelzebul, rejeitado em sua própria cidade. Certa ocasião ele foi pregar em Nazaré, que ali abriu a palavra, começou a falar de si nas profecias, e chega um momento que aqueles seus conterrâneos o agarram e tentam jogá-lo de um precipício. E Jesus foi salvo, obviamente, nesse momento, porque a missão dele não havia terminado ainda, mas ele foi rejeitado em sua própria casa. Então, se você recebe falsas acusações, mesmo estando fazendo a coisa certa, mesmo seguindo a Deus como ele pede em sua palavra, se você é rejeitado por amigos, por parentes, por conterrâneos, por ser alguém de Deus, não se desespere. Saiba que o próprio Jesus passou por isso e ele entende você. Em João 8, 58 e 59, nós encontramos aqui uma passagem bem interessante, em que Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E nesse momento os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque com essa fala, Jesus estava se igualando ao Deus do Antigo Testamento. E isso era uma blasfêmia passível de apedrejamento. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele se identifica como eu sou. No hebraico é Anihu. E aqui no Novo Testamento, em João, o grego é ego eimi, que é correspondente àquele hebraico lá de Êxodo 3,14. Então, os judeus que conheciam muito bem as Escrituras, ao ouvirem essa fala de Jesus, entenderam que ele estava se fazendo Deus, que ele estava dizendo que ele é o mesmo Deus que falou com Moisés por ocasião daquela aparição lá na sarça ardente. Por isso quiseram apedrejá-lo. Jesus foi tido como um blasfemador também. Incompreendido, perseguido, injuriado. Mateus 23, 37, nós encontramos aquela fala de Jesus cheia de dor, cheia de sofrimento, em que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria fazer como a galinha que junta seus pintinhos debaixo das asas e proteger você, israelitas. Mas infelizmente eles deram as costas para Jesus, rejeitaram o Salvador que veio para ajudá-los, libertá-los, curá-los, salvá-los, e não restou outra coisa senão a destruição para Jerusalém. Jesus entende o que é sofrer por um filho desgarrado, por alguém que você procurou encaminhar para a salvação, para o caminho da verdade, e deu as costas e rejeitou o oferecimento de graça. Jesus sabe o que é isso. Aliás, ele já sabe o que é isso há muito tempo, porque Lúcifer, um anjo que ele criou, se rebelou contra ele e foi expulso do céu. Terça-feira, Jesus no Getsêmani. Quando você lê esse capítulo no livro Desejar das Nações, é impossível não se emocionar com o que está registrado ali. Jesus sofrendo ali no Getsêmani, sozinho, pedindo que o Pai afastasse o cálice de dor que ele deveria beber, porque Jesus não era um maluco suicida,
Ele sabia do sofrimento que iria passar, e o lado humano, a natureza humana dele, ela cede e pergunta ao pai: será que há outro jeito de eu redimir essa raça? E, na verdade, Deus não responde essa oração. Quando você enfrentar os silêncios de Deus, lembre-se de que o próprio Jesus enfrentou um silêncio de Deus. Quando ele pede ao Pai que afaste o cálice, ele não obtém resposta, porque ele precisava ir adiante, cumprir essa missão. Então, Jesus também sabe o que é isso, ter uma oração não atendida. Jesus sabe o que é o lado humano, sentir fraqueza, medo, receio, sofrimento. E há um momento bonito quando o anjo de Deus vem e segura Jesus, o pega ali, o ampara. É um momento muito tocante, realmente, esse, porque a gente vê que mesmo que Deus não possa responder algumas orações, ele envia seu anjo para nos proteger, para nos dar carinho, nos fazer atravessar o vale da sombra da morte, ainda que tenhamos que enfrentar sofrimento. E naquele momento ali no horto, Jesus sua gotas de sangue. Esse é um fenômeno chamado hematidrose, que ocorre quando há um estresse absurdo, insuportável. Os vasos sanguíneos eles estouram e o sangue ele extravasa ali pelas glândulas sudoríparas. Por isso Jesus suou sangue. Nós podemos ter uma pálida ideia da pressão, da dor, do sofrimento, do estresse que Jesus enfrentou nesse momento, quando o diabo o açoitava e quando ele já começava a sentir o peso do pecado do mundo sobre as costas. O abismo era tão grande, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele, Jesus. Para escapar dessa agonia, não podia usar seu poder divino. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. Escreveu Ellen White em Desejar Tuas Nações, página 551. Leia depois no seu livro, O Desejar Tuas Nações, esse capítulo sobre o Getsemane. Depois aproveite e leia também sobre a crucificação de Jesus. E você verá como realmente essas cenas mexem com a gente, como nos fazem refletir, né? E na quarta-feira, então, o tema é justamente Deus crucificado. A pior maneira de morrer, uma das piores maneiras, seguramente, era a crucifixão. Era humilhante, era uma morte lenta, dolorida e cruel demais. E Jesus não merecia, obviamente, esse tipo de morte, nenhum tipo de morte. E ele é sentenciado como um bandido. Entre as surras, os açoites, os pregos cravados em suas mãos e pés, e o peso angustiante de seu próprio corpo rasgando as feridas, a dor física deve ter sido insuportável. Passar por isso era duro, mesmo para o pior dos criminosos. Era muito injusto, então, que Jesus, inocente de tudo, enfrentasse tal destino. No entanto, como sabemos, os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. Aquilo foi muito mais do que a morte de um inocente. Foi a morte de um homem que não merecia a morte porque era perfeito, sem pecado, a morte do Criador ali na cruz do Calvário. Depois nós temos aqui alguns eventos, né, que mostram o que aconteceu era muito mais do que a morte de uma pessoa comum, né, que era mais do que as pessoas naquele tempo podiam compreender, inclusive. Por exemplo, Mateus 27:45, aqui é dito que houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 15 horas, quando Jesus ele entrega, suspira e morre, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando com isso Deus que o santuário terrestre perdia sua vigência e agora era o santuário celestial que entrava em ação. E, enfim, eventos que foram registrados na Bíblia que mostram que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi muito mais do que a morte de uma pessoa comum, como querem alguns ao dizer que Jesus era apenas um profeta, um revolucionário, que morreu por questões políticas. Não, isso é tão limitado, tão mesquinho. Ali morreu o Filho de Deus pelo pecado da humanidade, por você e por mim. O alcance desse ato da morte dele é infinito. Ele vai muito além das fronteiras do Império Romano e nos alcança aqui no século XXI.
Lição de quinta-feira, encerrando então, o Deus sofredor e seus seguidores. O que os versos a seguir nos dizem sobre os sofrimentos dos seguidores de Cristo. Atos fala de tribulações, Filipenses 1:9 fala de sofrer por Cristo, ou seja, nós que estamos aqui neste mundo também vamos sofrer por ser cristãos, por procurar andar na luz, viver os valores do reino, os princípios que estão na palavra de Deus. Só por isso nós já sofreremos perseguições, crítica, escárnio, e devemos entender que isso vai ser natural e estar preparados para isso. E entender também que é uma honra quando sofremos por amor a Deus. Não quando sofremos porque pecamos ou fizemos coisas erradas, obviamente, mas quando sofremos por amor ao nosso Deus, isso é uma honra. Estamos testemunhando também do nosso Deus. João 10:28, Romanos 6:23, Tito 1:2. Que promessa temos nesses textos? Deus promete nos dar a vida eterna e diz que é um dom gratuito de Deus. Pela fé podemos ser perfeitos em Jesus. Perfeição da sua vida passa a ser a nossa. E tudo isso nos é prometido e garantido somente por causa de Cristo. Então, louvemos a Deus, sejamos gratos pelo sofrimento de Jesus, porque é por meio de suas feridas e pisaduras, como diz Isaías 53, que nós fomos sarados da nossa doença terrível chamada pecado. Ele sofreu, ele sabe o que é sofrer, e ele pode, com certeza, ajudar aqueles que estão sofrendo. Se neste momento você está passando pelo cadinho, pelo crisol da provação, da perseguição, do sofrimento de qualquer origem, saiba que Jesus entende você. Saiba que Jesus passou por isso para salvar você. Agradeçamos. E que essa lição seja mais uma a ser entesourada em nossos pensamentos, nossa vida, e que quando passarmos por lutas, dores, dificuldades, perseguições, escárnios, lembremos do que estudamos aqui nesse trimestre. Que isso seja um bálsamo em nossa vida. Nos fortaleça para enfrentar batalhas que virão também, e a perseguição final. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa lição, obrigado porque dedicamos um trimestre para estudar o assunto da dor, do sofrimento, do crisol, e assim entender que neste mundo teremos tribulações, mas que tu venceste o mundo, e a tua vitória é a nossa vitória. Dá-nos a tua paz, Senhor, ainda que passemos por vales de sombra de morte, que possamos sentir a tua paz em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que fizeste por nós, pela tua morte na cruz do Calvário que conquistou a nossa salvação. E nós o fazemos em teu nome, Senhor Jesus. Gratos por tudo. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.